Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez boa noite. Queridos irmãos e irmãs, as leituras que acabamos de escutar nesse momento têm um tema que atravessa as 4 leituras. É uma oposição entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Começando com a primeira leitura, onde nós encontramos uma figura que para nós talvez é Jesus Cristo, de uma maneira antecipada, nesse livro da sabedoria. É uma figura que talvez todos nós podemos ser, aliás, que todos nós deveríamos ser. É uma situação onde a sabedoria do mundo não aceita a sabedoria de Deus e se cria um conflito. É uma situação onde a sabedoria do mundo quer perseguir quem vem vivendo com a sabedoria de Deus. Escutamos essas palavras, vamos perseguir essa pessoa. Porque, queridos irmãos e irmãs, a vida cristã, a vida nossa, do todo batizado, é uma vida que incomoda, é uma vida que questiona, até que, no momento que a nossa vida não incomoda mais, significa que alguma coisa está errada. Porque um cristão, uma cristã, é aquela pessoa que chega, que vive na sua vida. Daí as pessoas ao seu redor vão se perguntando: por que ele vive assim? Por que ela vive sem mentir como todo mundo? Por que ele vive só falando a verdade? Por que ele vive sem colar como todo mundo lá na escola? Por que ela vive lá no lugar do trabalho, chega o momento de tomar decisões? Ele sempre se coloca do lado da justiça, da verdade. Quem é ele? Porque a vida dele, a vida dela questiona, incomoda ao seu redor. Quando chega o momento que a nossa vida não questiona, não incomoda mais, deveríamos nos perguntar: será que nós estamos vivendo de acordo da sabedoria do mundo ou de acordo à sabedoria de Deus? O que é a fonte da minha vida? O que é a inspiração da minha vida? Porque aqui na sabedoria de Deus encontramos tudo aquilo que nós escutamos na primeira
na segunda leitura no Evangelho, a paz, a modestia, a reconciliação, a misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Mas aqui, na sabedoria do mundo, encontramos inveja, rivalidade, brigas, guerras, mortos, paixões. E aqui cada um de nós pode se perguntar: onde eu pertenço como cristão ou cristã? Será que eu vivo de acordo, mais uma vez, com essa sabedoria de Deus? Ou ainda estou seguindo a sabedoria do mundo, o egoísmo, as fofocas, até matando uns aos outros? Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, nós não somos imunes disso. Infelizmente, mesmo dentro das nossas famílias, ainda encontramos aquilo que escutamos na segunda leitura de hoje: inveja, rivalidade. É muito triste quando nós encontramos irmãos que não se fala mais, às vezes por causa da ganância, às vezes por causa de uma herança que o pai deixou, mas que os filhos não conseguem dividir de uma maneira justa, porque aquele irmão quer pegar toda parte, esquecendo dos outros irmãos. Porque ninguém dos irmãos quer viver na humildade como nós escutamos no Evangelho de hoje. Todo mundo quer tudo para si, se esquecendo dos outros. É uma ganância sem nome, queridos irmãos e irmãs. Aqui posso usar uma leitura de São Paulo que nós usamos essa semana, onde São Paulo nos lembra que, queridos irmãos e irmãs, nunca deixamos o dinheiro, nunca deixamos propriedades, pertences, dividir o amor que está entre nós. Ele fala assim: sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilha, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens e mulheres na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Precisamos do dinheiro, queridos irmãos e irmãs? Sim. Mas o problema do dinheiro é quando sobe aqui na cabeça. O problema do dinheiro é quando domina sobre nós. Porque o dinheiro é feito para ser usado por nós. O problema fica quando o dinheiro começa nos usando, até nós perdemos a cabeça. Ele continua dizendo: por se terem deixado levar por o dinheiro, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Ele conclui dizendo: tu que és o homem de Deus, todos nós aqui, foge das coisas perversas, procura a justiça, procura a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e para a qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. E Jesus conclui nos dando o exemplo da humildade, porque o que está faltando em muitas famílias nossas é essa humildade. Todo mundo quer mandar, se esquecendo que nem falava Jesus no Evangelho de hoje,
Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.